Tudo bem, pessoal? Estamos aqui para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Luiz Cláudio, professor de filosofia aqui do Centro de Mídias, e vamos então aí acompanhar qual é a nossa aula de hoje. Então hoje nós estamos na aula 12, que é justamente a nossa aula de revisão e depois a avaliação, né? Então vamos começar aqui a nossa revisão, vamos lá. Muito bem, então estamos aqui para a nossa revisão e nós vamos começar falando um pouco sobre a questão do pensamento, né, da escola aristotélica e falando um pouco sobre essa perguntinha aqui, o que é? O que é, então, é uma pergunta que vai nos remeter a um tema da filosofia, né, que nós consideramos como a base, né, da filosofia, que é a metafísica. O que é a metafísica? Então vamos acompanhar comigo aqui. Nós temos aqui, então, durante muito tempo, né, os séculos, a palavra foi se transformando com o tempo. Então, a metafísica ela vai sofrendo mudanças profundas, a maneira de ver, né, a cosmologia, né, o pensamento sobre a realidade, mas uma questão permaneceu ali como fundamento da metafísica, que é a pergunta o que é. Essa pergunta o que é, então, ela vai nos remeter à realidade da qual nós estamos vivendo. Que realidade é essa? É aqui, é o mundo, é a realidade no qual nós estamos inseridos. Essa realidade, então, nós estamos cercados de coisas, de objetos, de pessoas, de animais, de espécies, enfim, tudo que existe. A realidade é tudo que há, tudo que existe faz parte, então, da realidade. E a metafísica, portanto, ela vai indagar tudo isso, né? O que é tudo isso? Por que essas coisas estão aqui? Então, esse é o fundamento da metafísica. E ela traz, então, algumas indagações em torno dessa palavrinha aí, ou dessa frasezinha, o que é? Né? Que a metafísica, ela vai, então, trazer dois sentidos para o que é, para a pergunta o que é. Primeiro, é um significado de que o que é aquilo que existe, está na existência. Então, tudo que existe está na existência. Então, nós podemos dizer o que é porque está na existência. Esse é um sentido. O outro sentido também sobre o que é, o sentido número 2, significa a natureza própria de alguma coisa. Então, o que é isto? Né? Então, tem uma natureza própria. O que é um animal, o que é uma mesa, o que é... Né? Então, tem ali uma natureza própria que se refere à sua essência, à essência daquilo que é a coisa, que faz com que ela seja madeira e não ferro, ferro e não pedra. Então, tem uma essência ali, e tudo isso aí, então, vai percorrer aí, nos levar a pensar nessas coisas que existem, né? nas existências das coisas. Então, dentro dessa indagação metafísica, nós vamos ter duas palavrinhas que vão caminhar juntas, que são essas aqui, ó, a palavra existência e a palavra essência. Né? Existência e essência da realidade. Então, vamos ver aqui, ó, que essa questão ela vai, então, trazer como tema principal da metafísica. A existência e a essência. A existência, aquilo que é, aquilo que está, aquilo que existe, e a essência, aquilo que faz com que aquela coisa seja o que ela é. Então, nós podemos dizer que a metafísica, então, ela investiga os fundamentos, os princípios, né? As causas de todas as coisas. Então, esse é o que é, se nós podemos dizer o que é a metafísica, ela é isso. Então, ela é a busca desses fundamentos, desses princípios e dessas causas de todas as coisas que existem, das coisas que são. E é por isso que a gente vai, então, fixar nessa palavra, né? A palavra existência, existir. Né? Então, existir é isso, né? É estar aqui. Então, eu existo, as coisas existem, estão aí. Então, e essas coisas que existem, que estão aqui, elas também têm a sua essência, né? Elas também têm a sua essência. Elas não estão aqui simplesmente sem serem reconhecidas. Elas têm uma essência que nós identificamos o que é essa essência.
Então aqui a gente vai então percebendo, né, esses dois pontos que são importantes para entender a metafísica, que é a questão da existência e a questão da essência, dos princípios e das causas primeiras. Depois, pessoal, nós temos outro tema importante também desse momento de revisão, que é a questão da ética em Aristóteles, né? Uma coisa que é importante a gente frisar é que a ética em Aristóteles, ela conduz o homem à felicidade. Tem uma obra chamada Ética a Nicômaco, né, que é atribuída ao filho do Aristóteles, que ele vai fazer, então, diálogos, né, que vão aprofundar essa questão da ética, sempre tendo, então, esse olhar para a busca da felicidade, né? Então, segundo ele, né, o Aristóteles, nessa obra Ética a Nicômaco, toda ação do homem, ela tende, olha só, ela tende naturalmente a um fim, a um telos, que é o fim, a finalidade. Então, ela caminha para esse fim. Cada fim ao qual as coisas tendem é um fim, né? Um fim o quê? Um fim particular, que está intimamente ligada com o fim último e com o bem maior, que é a felicidade. Então, nós, na nossa vida, nós buscamos sempre a finalidade de alguma coisa, né? Nós estamos buscando algo porque tem uma finalidade, tem um objetivo particular, mas que sempre esse objetivo particular ele vai ter que me levar para a felicidade. E é por isso que é importante aqui a questão da ética, a gente entender também um ponto de vista da ética. Porque a ética, para o Aristóteles, é justamente o refletir sobre as nossas ações humanas. E essa ação humana ela tem que estar voltada para as virtudes. É nas virtudes que nós vamos, então, encontrar essa harmonia no mundo, onde eu vou estar, sendo ético, né? E aí sim eu vou conseguir ser feliz, que essa é a finalidade última do ser humano, buscar a sua felicidade. Essa é a finalidade, mas qual é o caminho para chegar até lá? É a ética, tá bom? Então esse foi o segundo ponto relacionado, então, ao pensamento aristotélico. Nós temos ainda também mais um ponto que é importante a gente tratar aqui com vocês, que é a questão da lógica. A lógica em Aristóteles. A lógica em Aristóteles, ela também é muito importante, né? Porque muitas das coisas que nós pensamos hoje sobre raciocínio lógico está voltado para esse início, né, do pensamento em que ele trouxe, então, a questão da lógica, né? Então, vamos ver aqui como é que vai caminhar essa questão da lógica, né? Então, a teoria de Aristóteles que nós chamamos de silogismo. O silogismo é o coração da lógica. É uma teoria das demonstrações, né? Então, através do silogismo, é como se fosse um pensamento, né? É como se fosse ali uma questão proposta, uma proposição, né? Que vai ter, então, 3 características principais. Tá bom? Vamos ver aqui, olha, a primeira característica é que ela é mediada, é o mediato. Então, exige o percurso de pensamento e de linguagem para que se chegue a uma conclusão. Então, o silogismo sempre vai ser mediado, né, com outros princípios, com outras ideias, que está no pensamento e na linguagem. E aí a gente vai tirar uma conclusão. Então, ela é mediada. Outro segundo ponto do silogismo é que ela é demonstrativa, ou demonstrativo. Por quê? Porque ela pode ser dedutiva, que ela vai partir do geral para o particular, ou ela pode ser indutiva ou indutivo, que ela vai partir do particular para o geral. Então é um movimento de pensamento e de linguagem que nos leva, então, a buscar conclusões. Ou eu posso partir de algo genérico, ou eu posso partir de algo mais particular para que eu possa encontrar, então, a resposta desse silogismo. E aí nós temos o terceiro ponto, que é o necessário, a necessidade, né? Como o silogismo é demonstrativo, as consequências, elas querem demonstrar uma conclusão, que resultam
necessariamente da verdade do ponto de partida. Então vai ter sempre um ponto de partida, que aqui está, olha. Todos os homens são mortais, todos, no geral. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Então partiu de um princípio e concluiu a partir desse princípio mortal, né? Deu para entender, né? Então esse também foi o silogismo, é a lógica aristotélica. Outro tema também importante aqui que a gente vai trazer agora para nosso pensamento, né, além da lógica, é a questão da teoria do conhecimento, né, o problema do conhecimento. Então nós podemos dizer que as questões que concentraram a atenção dos teóricos são algumas questões que estão ligadas com o problema do conhecimento na teoria. Vamos ver aqui quais são esses pontos. Então vejam bem, nós temos aqui a relação sujeito e objeto. Todo conhecimento, ele parte disso, de uma relação do sujeito que pensa e o objeto que é conhecido. Tá? Outro ponto, as fontes primeiras. Qual é a origem, né, do conhecimento? Então também tem uma origem. Depois tem o processo. Como que os dados se transformam em realidade, em juízo, em ideias. Né? E por fim nós temos as possibilidades, que é o que podemos conhecer de forma verdadeira. Né? Então esses aqui são as características, né, dessa relação. E como que se dá essa relação sujeito e objeto? Ela se dá, então, quando o sujeito ele vai em busca do objeto. Nós temos esse olhar aí, né? O sujeito sempre é aquele que conhece, é o sujeito conhecedor, é a nossa consciência, é o pensamento, é a mente do sujeito que está vendo o objeto. E o que é o objeto? O objeto, então, é aquilo, se o sujeito é o conhecedor, o objeto é aquilo que é conhecido pelo sujeito. Né? Então aqui está a realidade, está o mundo e todos os fenômenos que são possíveis de ver. Né? Esse olhar aqui não é só o olhar do sentido de ver, é no sentido da consciência do sujeito, tá? Do ser do sujeito, que vê os objetos na sua volta. Tá bom? Então isso aqui é um pouco dessa teoria do conhecimento. E essas questões, elas trouxeram, então, algumas perguntas para o sujeito sobre o que conhecer, como conhecer, o que garante que um conhecimento é verdadeiro, já que eu tenho a capacidade de identificar os objetos pela minha consciência, pelo meu pensamento, pelo meu olhar. E aí vieram duas correntes do pensamento filosófico que vão trazer aí olhares sobre essa nossa percepção dos fenômenos, né, no mundo, que é o dogmatismo e o ceticismo. Né? Então, elas são opostas, tá? São grupos opostos, nós temos pessoas e grupos céticos e pessoas e grupos dogmáticos. Né? E o que é o dogmatismo, então? Vamos começar pelo dogmatismo? Olha, ele, então, está dentro da história da filosofia, desde a Grécia. Então, nós temos aí, é um princípio, né? É uma forma de pensar a verdade. Então, ela significa fundado em princípio, ou relativo a uma doutrina. Então, o dogmatismo ele caminha muito lado a lado com os dogmas, com a religião, né? As religiões, melhor dizendo. Então, o que quer dizer esse termo? Vejam bem, ó, o termo, então, designa uma verdade de caráter absoluto ou indiscutível. Então, pessoal, para o dogmatismo, essas verdades não estariam sujeitas a críticas. Esse aqui, anotem bem isso aí. Não estariam sujeitas a críticas as verdades. Não pode criticar. Ou, aí nós continuamos, ó. Ou nem a investigações para comprovar a sua veracidade. Então aí a gente continua, né? Então nós temos, por exemplo, o exemplo da Bíblia. Ninguém vai questionar a Bíblia. É uma verdade inquestionável. É por isso que está muito ligado à questão das religiões, porque elas se baseiam em verdades absolutas. Tá certo? Então nós temos aí verdades que são verdades absolutas. É por isso que esse dogmatismo ele é também ligado com a questão das religiões. Tá bom?
E qual é a outra corrente que nós vimos aqui que se opõe a essa? Nós chamamos de ceticismo. Então, é uma corrente também do pensamento, é filosófica, mas que, ao contrário do dogmatismo, que não aceita crítica nem questionamentos, aqui não, aqui ela revela questionamentos, né? Então ela vai buscar questionamentos. Sobre o quê? Sobre as ocorrências, sobre as opiniões, sobre crenças, né? Então, tudo isso aqui, né, que está convencionado dentro do senso comum como verdade. Então ela vai, o ceticismo vai sempre estar questionando essas questões aí. O que mais? Portanto, essa corrente defende que o indivíduo não pode chegar a nenhuma certeza. O dogmatismo pode até a certeza absoluta, né? Aqui não pode. E um dos principais nomes, né, desse estudo, só para o conhecimento de vocês, quando se fala em ceticismo, foi esse filósofo, né, que é chamado de Pirro de Elis. Esse aqui foi o primeiro, né, assim, que, na história do pensamento, que se destacou como cético. Então é por isso que na história do pensamento é atribuído a ele, né, um pouco esses questionamentos aí sobre o ceticismo. Tá bom? Então, tá tudo aqui voltado para a busca da verdade, de uma verdade que não é possível conhecer. Vamos ver mais um ponto aqui sobre o ceticismo. De acordo com o estudo do ceticismo, essa corrente corresponde o quê? À indagação sobre fenômenos. Então, sempre essa questão de indagação, a interrogação, né? A pergunta que está por trás, buscando, né, sempre colocar uma dúvida. Esse é o ponto que nós vamos ver aqui, ó. Então, é uma indagação sobre fenômenos que nos rodeiam, né, que estão à nossa volta. Tudo que está à nossa volta é colocado nessa dúvida. É por isso que esse termo, né, derivado do grego chamado krepsi, significa justamente exame ou investigação. Então, o cético, ele está sempre examinando, ele está sempre buscando investigar a veracidade das coisas. O cético não aceita, como dogmático, as verdades absolutas. Então, nós podemos até resumir, né, já que nós estamos chegando ao final dessa questão, que o ceticismo diz respeito ao estado da dúvida. Então, aqui é o ponto do ceticismo. Duvidar. Tá certo, pessoal? Entendido? Então, valeu e até a próxima.